Fala galera, seja bem-vindo ao canal da Dona Cruz. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial e a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo. Mas antes de começar o vídeo, antes de começar a falar e a bater um papo com esse cara, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e que você se inscrevesse no nosso canal, ajudando a gente a chegar à nossa meta desse ano de 2022, que é ter 100 inscritos. Combinado? Muito obrigado desde já e bora bater um papo. Estou aqui com o Anderson da Indicar. Anderson, seja bem-vindo aqui, Dona Cruz. O Anderson, eu conheço o Anderson há, deixa eu ver, eu tenho 34 anos, eu conheço o Anderson há 34 anos. Coisa bizarra, né? A gente se conhece aí desde a infância. Seja bem-vindo aí. Fala um pouquinho de você aí, cara, vai. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, participando desse canal, né, desse espaço bacana aí para a gente poder estar falando de empreendedorismo, né? Isso aí. Como você disse, nós conhecemos de uma vida, né? Só uma vida. Criamos um laço aí familiar, né, desde a infância. E agora estamos aqui na mesma posição, né? Você empreendendo, empreendendo, isso é muito bacana, principalmente se a gente levar em consideração a nossa origem, né? Como diz aquele ditado, contrariando as estatísticas. Contrariando totalmente as estatísticas. Me apresentando, me chamo Anderson Araújo, eu tenho 36 anos, atualmente proprietário da Indicar Multimarcas, é uma loja de venda de automóveis seminovos na Zona Sul de São Paulo, né? E o que eu posso falar, começar falando sobre empreendedorismo, é que um bom empreendedor, ele tem que viver o empreendedorismo na vida dele, né? Como que você começou? Eu lembro que você gostava muito de carro, mas daí você já pensava em vender, revender carros ou não? Você só Nada. Bom, eu nasci na periferia de São Paulo, no bairro do Jardim Ângela, e o Jardim Ângela nos anos 90, as opções que você tinha de trabalho, mercado de trabalho eram muito poucas, né? A gente costuma chamar hoje que era subemprego, né? Você não conseguia se ver como um dono de um comércio se não fosse um bar, né? E para mim, então, sonhar em ter uma loja de carro, que para mim sonhar em ter um carro de andar já era uma coisa impossível, né? Então, eu comecei a empreender, na verdade, no meu segundo emprego, né? Meu primeiro emprego, eu comecei como ajudante de pedreiro, numa obra que estava tendo lá na rua, uma obra do meu tio. E é curiosa essa história, porque muitos anos depois, né, eu comecei nesse emprego que era para ajudar minha mãe, que era divorciada, e a gente tinha uma condição financeira pouco precária, né? Não faltava nada, mas também não tinha muito. E entrei nesse emprego que eu achei que era para ajudar minha mãe, mas muitos anos depois eu descobri que quem pagava meu salário era a minha mãe, né? Ela me colocou nesse emprego para me tirar da rua, porque a gente sabe como era a periferia nos anos 90, né? Sim. As opções eram poucas e os caminhos eram estreitos. Então, no meu segundo emprego, que foi como empacotador de um supermercado, o salário era R$242. Com R$242, mesmo naquela época, você não faz muita coisa, né? Então foi aí que eu comecei a empreender. Eu comecei a empreender dentro da minha mente. Eu criei uma empresa dentro da empresa que eu trabalhava. Você era um intraempreendedor. Exatamente. O que eu fazia? Bom, eu percebi que lá tinha duas formas de ganho: o salário e as gorjetas. E eu dividi as gorjetas em duas formas de ganho diferentes, né? Eu dividi elas entre cédula, né? Entre o papel e as moedas. Então as moedas eu colocava num potinho que eu guardava lá no meu armário, e dava sexta-feira, eu ia na tesouraria, trocava essas moedas para poder sair. Se tivesse moeda, eu ia sair; se não tivesse, eu não ia sair. Eu dividia assim os meus ganhos em 3 partes. Legal. A segunda parte, que eram as caixinhas em cédula, eu usava esse valor, né? Eu usei esse valor para dar entrada no meu primeiro bem, que foi uma moto, né? Eu comprei uma moto 0 km e dei a entrada, que veio totalmente através dessas gorjetas de papel, e eu pagava a parcela da minha moto com a gorjeta de papel, né? E o meu salário praticamente eu não mexi. O que você fazia para ganhar gorjeta, no sentido de ganhar mais gorjeta, né? Virou um negócio para você, então você era mais atencioso, fazia mais do que pediam? Você sempre tem que ter um diferencial, não importa o que você vai fazer. Você pode vender um picolé na rua, ou você pode ter uma grande empresa, você tem que ter um diferencial. Se você fizer o mesmo que todo mundo está fazendo, seus resultados vão ser
né? Os seus mesmos. Então, o que eu olhei os meus colegas e o que eles faziam, eu procurava entregar um pouco mais. Eu sempre chegava 1 hora mais cedo que os meus colegas, então eu já tomava café antes, para quando desse o horário de trabalhar eu já estava preparado. E só ia embora quando me expulsavam, porque passava o meu horário de trabalho que eu queria continuar ali para estar monetizando. E qual que é o segredo de uma gorjeta? O que é uma gorjeta? É a pessoa gostar de você. Se você gosta do atendimento de um garçom, você não paga os 10%? Então naquela época era o cliente achar que aquele menino, aquele empacotador merecia receber alguma coisa. Então eu vi os clientes que eram, né, que tinham potencial, que eram clientes fixos, que estavam sempre indo ao supermercado, e eu procurei me relacionar com esses clientes. O cliente chegava no estacionamento, eu ia abordar para dar um bom dia, né? Você acaba sabendo, conhecendo a família, então você pergunta do esposo, do filho e tudo mais. E a pessoa acaba escolhendo. Um pouquinho antes da gente começar, quem estava no bastidor, a gente estava falando aquela questão, né? Você não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. Então você era visto ali sempre, sempre educado ali com as pessoas. E eu procurei criar minha marca ali. Olha, aquele é o empacotador diferenciado, eu vou chamar ele. E não tem preguiça, cara. Eu acho que para você mudar a sua condição de vida, primeiro de tudo você tem que ter muita força de vontade. Muita força de vontade. Porque não é fácil, né? Você falar, muita gente atrela as coisas à sorte, né? Sim. Se você deu certo, é sorte. Mas não é. É muito trabalho duro, dedicação. E esse foi o meu primeiro empreendimento sem ter o dinheiro, né? Sim. Já estava trabalhando ali. Eu estava trabalhando. Por você, já com uma visão totalmente diferente de pessoas que estavam ali provavelmente também há muito tempo, ou não, também era recente, mas não tinha essa visão de que podia ser algo quantitativo, podia reverter em dinheiro. E aí depois disso daí, tu fez o quê? Tu já... eu fiquei lá pouco tempo, na verdade, eu fiquei lá 2 anos, 3 anos, e nesse meio tempo eu consegui conquistar um carro, consegui conquistar uma moto, e essa história da moto, eu tenho que voltar um pouquinho, porque para mim me marcou muito, né, para me dar a força de vontade, que é essa força que eu tenho até hoje. Eu morava lá no quintal e tinha bastante parente meu, e alguns deles tinham moto e tal, e um dia eu pedi para dar uma volta numa moto, e eles não me emprestaram a moto, e aquilo me magoou muito, porque ele emprestou para um e não emprestou para mim, e eu chorei muito, fiquei marcado. E minha mãe falou: filho, pede para Deus, se dedica, você vai ter tudo que você sonha. Hoje, graças a Deus, não tem nenhuma moto fabricada que eu tive vontade de ter que eu não tive. Não tem nenhum carro disponível no mercado que eu tenho vontade de ter que eu não posso ter. Então tudo isso veio de lá de trás. De eu falar, não quero mais passar por isso, eu não quero mais ser subjugado, né? Sim. E então saí de lá, fiquei lá nesse período de 3 anos, consegui comprar um carro e uma moto. Saí, o meu próximo emprego foi no estacionamento. Eu era manobrista no estacionamento e eu também procurava ter um diferencial. Tudo relacionado a carro depois disso daí, então, né? Depois que eu saí de lá, eu já entrei no estacionamento. Por quê? Porque eu gostava de carro e porque eu vi que o lance da gorjeta era algo que eu poderia ganhar um pouco mais. Porque se eu entrasse no emprego que eu tivesse só aquele salário fixo, sem a possibilidade de um extra, para mim ficaria difícil eu mudar a realidade da minha vida. Então uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é: eu vou mudar a realidade da minha vida. Eu vou sair do bairro que eu nasci, eu quero ter as coisas que eu vejo na televisão, que eu sonho. Então eu sempre tive esse objetivo. Minha meta de vida foi mudar a minha vida. É uma parada muito complicada, porque existiu o desejo daquela época que a gente era criança. A gente não podia ter tudo aquilo que a gente queria ter. E hoje você tem um filho, e como que é essa relação, mudando um pouquinho, né, desse assunto, como que é essa relação? Porque hoje você tem um filho, hoje você pode proporcionar coisas que você talvez não teve naquela época, né? Como que é isso hoje? Você dá uma segurada, não? Eu procuro ensinar para o meu filho valores. Eu acho que os valores é muito mais importante do que o valor, né? Claro, eu sempre levo ele para passear, mas só que tudo eu coloco regras e limites. Eu procuro ensinar responsabilidade para ele, apesar da pouca idade, né? Meu filho tem 3 anos e meio, mas eu procuro sempre ensinar responsabilidade. Vou te dar um exemplo. Agora ele entrou numa fase da escola que vê os coleguinhas comprando as coisas na cantina. E ele falou: papai, você me dá um dinheiro para me comprar uma coisa na cantina? Eu falei: claro, eu vou te dar aqui R$2 e eu quero troco. Aí você vai falar: pô, você está falando de R$2 e eu quero troco. Não é o valor, são os valores.
Eu quis ensinar para ele que ele nunca pode gastar tudo que tem. Essa é uma lição do empreendedor. Muita gente acaba se achando rico antes da empresa ser rica. E esse é um grande erro que muitos empreendedores cometem. Antes de você ser rico, a sua empresa tem que ser rica. Então o valor que quis dar para o meu filho, nunca gaste tudo que você tem. Sempre tem uma reserva. E apesar das nossas mães elas terem se virado muito bem com o que elas tinham, não deixaram faltar nada pra gente, a gente não teve esse ensinamento propriamente, não sei se você teve, né? Eu não tive esse ensinamento propriamente sobre dinheiro. Essa questão de você não pode gastar mais do que você tem que ter uma reserva, você tem que guardar, você tem que, sei lá, guardar um dinheiro para empreender. Isso eu não tive, você também não teve nesse sentido. Então isso você transparece do que você viveu, certamente. Sim, eu sempre falo, eu brinco que eu sou o soldado de uma bala só. Então eu não posso errar, né? Então o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer as coisas calçadas, sabe? Eu não vou dar aquele salto maior do que a perna. Essa educação financeira eu adquiri com a própria experiência, não foi nem com aprendizado familiar, nem com estudo, foi na vida, cara, porque eu sabia que se eu tomasse essa água toda, eu ia ficar com sede amanhã. Então eu procurava sempre guardar alguma coisa, né, pensando no dia seguinte. O pessoal costumava brincar, falava que eu era mão de vaca, né, famoso mão de vaca. Mas é porque eu sempre quis, né, um objetivo maior. E para chegar nesse objetivo você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu ainda fui uma pessoa que eu me diverti muito, eu consegui sair e tudo mais, mas eu sempre com responsabilidade. Viveu como se não houvesse amanhã? Não vivi. Eu sempre pensei que ia ter um amanhã e que nesse amanhã ia me fazer falta se eu tivesse gastado tudo ontem. Então, eu sempre fui muito regrado nessa parte financeira. E aí tu estava lá no estacionamento, então... Para chegar aqui nesse negócio de carro, o que aconteceu? Eu estava no estacionamento, de lá do estacionamento eu passei por outros setores relacionados à venda, né? Porque eu também foi uma coisa que eu sempre gostei, foi de vender. Então eu já fui vendedor de roupa, né? Me tornei gerente de uma loja de roupas, fui vendedor de uma loja de colchão, recebi um convite de um amigo: olha, eu vou abrir uma loja de colchões e eu quero que você seja o meu gerente. Eu não entendi absolutamente nada de colchão, mas eu aceitei na hora o convite, né? Porque eu sou movido a desafios. E eu falei, não, isso aqui eu vou ganhar um pouco mais, então bora aprender sobre colchão. Aprendi ali com os representantes, com os fornecedores, mas também sempre que chegava um produto, eu procurava ler na etiqueta, porque você tem que saber, conhecer o seu produto antes de oferecer. E um dia eu recebi um convite para ser vendedor numa loja de automóveis, e é curioso, porque eu tinha segurança no meu trabalho, né? Eu tinha o CLT, os benefícios do CLT, né? E a proposta que eu recebi para ser vendedor olha, eu tenho uma proposta para você que é o seguinte, são R$250 de comissão por cada carro vendido. Falei, mas quanto que é o salário? Não tem salário. Aí falei, mas quanto que é mas quais são os benefícios? Não tem benefício. Benefício é você ter um lugar para trabalhar. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. Do nada assim? Porque eu gosto de desafio, né? Eu cheguei a trabalhar uma época da minha vida em 3 empregos. Tava mais que o Júlio, né, todo mundo odeia o Cris. Ele tinha 2, eu tinha 3. Eu dividia meu tempo entre o estacionamento, entre o trabalho de motorista particular, e à noite eu fazia estágio de radiologia no hospital. E quando surgiu essa possibilidade do carro, eu falei, vou fazer um teste que eu tenho a perder, né? E num fim de semana a gente participava desses feirões que vende carro no estacionamento e tudo mais. Eu consegui vender 6 carros. Então eu fiquei muito realizado e eu falei, olha, eu acho que o meu caminho está aqui, né? Mas ainda era muito cedo para imaginar ter uma loja. Lá onde eu trabalhava eu praticamente fazia tudo. Eu era o lavador, eu tinha que lavar os carros, eu era o vendedor e também era um gerente, porque eu tinha que estar anunciando, deixando tudo preparado. E a condição financeira ainda era muito distante para imaginar ter uma loja de carro. Onde eu dei um start foi quando eu comprei um carro 0 km. Sonho, né, da periferia, você ter um carro 0 km. E eu comprei esse carro zero e eu chegava nos lugares e falava, agora eu tenho uma prestação para pagar desse carro e minha vida chegou num ponto que eu não consigo evoluir. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu fiz? Eu vendi o meu carro 0 km para comprar um carro usado e sobrou R$10.000. Com esses R$10.000 eu fui na feira do automóvel que tinha e comprei o meu primeiro carro que eu comecei a revender, que foi até um Gol Bola 96. Paguei R$8.000 no carro, não entendi absolutamente nada do carro. Comprei o carro, depois eu descobri que o carro era todo batido, não entendia nada.
Acabei vendendo o carro, minha primeira venda, acabei tendo até prejuízo, né, no carro, mas serviu de experiência. Onde eu errei uma vez, eu não erro a segunda vez. Isso é uma lição que eu levo para a vida. Errar é humano, repetir é falta de atenção. Então, eu comecei a vender carro, paralelamente a isso eu tive outros empregos, né, mas sempre vendendo um carrinho, até que um dia surgiu a oportunidade, né, de eu entrar numa loja, né, meu cunhado tinha uma loja de automóveis na época, e ele precisava de alguém para dividir a despesa com ele, e ele me convidou: olha, você quer comprar 50% aqui da loja e a gente divide a despesa, você fica com a metade, eu com a metade, cada um coloca seus carros e... Essa sua venda que você tinha feito antes, você não tinha loja ainda. Não tinha loja, era uma coisa ali mais informal, né? Era um B2C, era eu ali com o cliente. Então você é vendedor mesmo, porque a pessoa ela compra de você, pessoa física. Exatamente. Essa segurança de você passar na hora da venda é muito importante. Eu conseguia passar isso, explicar para a pessoa que aquele era o meu trabalho, né? E mostrar para a pessoa que ela estava fazendo uma boa compra. Se ela fosse comprar numa loja, ela ia pagar um pouco mais caro do que comprando comigo na época, uma vez que eu não tinha despesas fixas. Tá? Hoje isso aí mudou. Pô, despesa fixa isso aí mudou. E aí comecei nessa loja aí com o meu cunhado, que eu tinha comprado 50% da loja. Fiquei lá por um tempo, graças a Deus, Deus me abençoou e eu consegui comprar o meu primeiro imóvel, né? Aí dei uma descapitalizada, mas rapidamente já consegui repor aquilo que eu tinha gastado, né? Pô, você sair... Menino que não tinha condições de ter uma moto, você comprar um imóvel à vista, né? Sim. É uma realização muito grande. E eu consegui repor os carros rapidamente, só que a loja ficou pequena para nós dois, né? E aí surgiu, eu falei, cara, vou ter que montar a minha, só minha. E é curioso que a inauguração da minha loja ocorreu na data do meu aniversário. Meia-noite e pouquinho do dia do meu aniversário, eu estava levantando a fachada com o nome da minha loja. Ganhei até uma cicatriz desse dia aí, porque eu me cortei lá levantando a fachada lá. Aí você fez planejado isso daí, já pensando no teu aniversário, foi algo... Não, é que foi a data que caiu mesmo e foi muita coincidência. Porque não era para estar fazendo esse trabalho no dia do meu aniversário, era para estar pronto antes. Só que a empresa que eu contratei para fazer a fachada, a pessoa que eu contratei, ela teve muitos imprevistos e os funcionários dele não foram trabalhar, e ele falou, olha, se você não me ajudar vai ficar difícil. Então eu fui lá para colocar a fachada, né? Eu chamei um amigo para me ajudar e ainda fiquei parando os carros na rua. Por favor, ajuda a subir aqui, porque era uma fachada muito grande, cara. E aí o pessoal parou o carro, ajudou, foi assim, foi bastante sacrifício. Eu costumo falar que a minha vida é com muito sacrifício, sabe? Nada veio fácil, nada vem dado, e você, assim como eu, sabe que se a gente errar, a gente não vai ter um suporte. Pô, errei, investi errado, não, mas meu pai vai vir, vai colocar um dinheiro, minha mãe vai vir, vai pôr um dinheiro. Isso a gente sabe que a gente não tem, né? Essa condição. Meu pai já é falecido, minha mãe não tem a condição de poder estar investindo em mim. Então é por isso que eu procuro ser bem cauteloso. Na questão do empreendedorismo, voltando a isso, você pensou em abrir uma empresa, o que te levou a abrir uma empresa? Porque assim, você saiu de algo muito seguro, muito teoricamente seguro, que é você ter um salário, você ter os seus benefícios ali. Alguém tem que se preocupar em ter o seu dinheiro, né, para pagar para você. Você saiu disso para abrir o teu negócio, assumir o teu risco, ser responsável pelo salário de outras pessoas, ter ali custos, abrir mão um pouco do seu salário, que a gente sabe que a gente abre mão um pouco no começo disso. O que te motivou isso, assim, propriamente falando do lado de quem está tentando começar? Quem está tentando começar, fala, tô na dúvida, se eu saio daqui e vou para cá. Em primeiro lugar, é assim, empreender é um sonho. Você tem que, sempre foi o meu sonho, ter o meu espaço, com o meu nome, eu ver o meu nome no outdoor. Eu sou uma pessoa que, na minha adolescência, eu escutei muito o Charlie Brown Jr., né, da época e tal, e ele fala, tem uma música dele que fala sobre isso, que o medo segue os nossos sonhos, né? Então, lógico que você largar a segurança de ser CLT para você virar um empreendedor vai te gerar um medo, mas se é o seu sonho, você tem que se jogar ali, claro, com responsabilidade, primeiramente entender do seu produto, né? Nunca monte um negócio que você não entende do produto. Fulano está ganhando dinheiro vendendo pipoca, eu vou vender pipoca para ficar rico igual fulano. Cara, você não vai ter sucesso, porque você não domina aquela área, você está fazendo só pelo dinheiro.
Quando eu fiz pelo sonho, né, por me sentir realizado em ver meu nome estampado, em ter o meu espaço. Tem uma frase também de uma música que fala de vagabundo é gerador de emprego, né? Então a gente sempre era visto como a periferia não vai dar certo, contrariar a estatística, e hoje o poder gerar empregos, existem famílias que dependem do meu local de trabalho, né? Então isso foi o primeiro ponto, um sonho. Segundo, eu me preparei, né? Não foi do nada. A gente quer se jogar. Não, você tem que se preparar, né? Você tem que entender do seu produto. Quando eu resolvi abrir a loja sozinho, eu já tinha 1 ano numa loja de sociedade. Então eu já sabia como comprar um carro, como vender, como olhar, examinar um carro. Entendia do negócio, no modo geral. Exatamente, você tem que saber o que você está fazendo. É sempre com solidez ali. Não, bom, bacana. E aí hoje você tem a Indicar, vende ali, eu vejo que você tem muitos carros, tem carros até que são de alto padrão ali, você trabalha com essa modalidade. Existe um porquê de você trabalhar com esses carros assim mais de maior valor? Não, na verdade não. Ali, o que acontece? Quando você começa num negócio, você começa pequeno, né? E você vai... Eu, particularmente, eu sempre acredito que a minha empresa tem que ser rica. Sim. Eu tenho que viver com um percentual pequeno ali, né? Então, à medida que a empresa foi melhorando, que a empresa foi crescendo, o espaço físico meu não comportava mais a quantidade de carro daquela qualidade que tinha, daquele valor. Então eu comecei a fazer o quê? Comprar carros mais caros. Digamos, são os populares, para né? continuar investindo. Só que esse foi um erro que eu cometi. Então, isso é uma coisa que eu deixo para vocês aí. Primeiro, você sempre tem que entender qual é o seu público naquele seu bairro. Eu aumentei o ticket do meu carro, mas eu continuei no mesmo bairro, né? Então as minhas vendas caíram nesse sentido. Então o que eu fiz? Eu dei um passo para trás, baixei de novo o ticket dos carros, voltei para carro mais popular e abri um outro espaço para poder estar colocando mais mercadoria. Esse no outro nicho, isso, outro exatamente. Preço médio. Tá? Então conhecer o seu produto, que nós já falamos aqui, né? O sonho e você conhecer o seu público. Para quem você vai vender? Naquela região, você tem a necessidade de qual tipo de produto? Né? Quem são os seus clientes? Então, essa é outra dica que eu deixo aí pro pessoal. Legal. E hoje, falando de administração de empresa, saindo um pouco dessa questão de sonho, a gente entrando mais no problema do empreendedorismo, né? A gente sabe que tem muitos. Hoje em dia a carga tributária é gigante, você precisa fazer negociações ali com veículos que é essa expertise de comprar teoricamente barato e vender num preço ali justo para pegar os teus custos. Como que você faz essa gestão hoje, cara? Porque eu entendo que tem que ser muito na ponta do lápis, né? Você tem ali o seu custo fixo com tudo que você tem dentro da loja, você tem o teu aluguel, os salários da tua equipe, e aí você precisa fazer uma compra estratégica de algo que você também não pode depois vender de forma errada. Como você trabalha isso daí? Essa parte funciona assim. O meu ramo tem muita concorrência, né? Além das lojas de automóveis, por exemplo, na avenida onde eu estou localizado, nós somos em 42 lojas. Só na avenida onde eu estou localizado. E fora que São Paulo inteiro tem muita concorrência, né? Além dos vendedores informais, as pessoas que vendem carro e não tem loja, né? E agora chegaram também essas plataformas digitais. Então, primeiro de tudo, quando eu vou fazer uma compra, eu preciso sim fazer uma compra estratégica, como você disse, só que eu tenho uma demanda. Eu não posso ficar sem mercadoria esperando aparecer um carro barato para me comprar. Então, às vezes, você vai pagar um pouco mais caro, né? Vai ter um lucro mais enxuto, porém você mantém o seu negócio funcionando regularmente. Porque o aluguel é regular, as despesas são regulares. Então, você não pode, só vou fazer quando vier um negócio da China. Né? Nessa parte do tributo, né, pega bastante a gente também. Então, hoje a opção que eu fiz, tá? Então eu trabalho com lucro mais baixo, porém eu quero manter a roda gigante sempre girando. Você trabalha na recorrência. Isso. Não propriamente naquele tiro certo que vai... que vai te dar bastante lucro, né? Eu prefiro trabalhar com lucro menor, mas estar sempre vendendo, sempre girando. Agora, uma informação importante de última hora que a gente vai entregar aqui para vocês. O Anderson vai explicar pra gente qual é o segredo para comprar carro barato. Né? Felipe já anota aí. O Felipe tá querendo um super carro aí. Não esquece de curtir o vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo aí, galera. A gente tomou aqui o tempo do Anderson hoje no sabadão, que a loja dele tá fervendo de cliente. Curte esse vídeo, beleza? Anderson, fala pra gente, velho. Aquela dica. Sem enrolar a gente, velho. Eu vou reforçar aí para eles continuarem curtindo, compartilhando esse vídeo.
fortalecer o canal. Cara, primeira dica, não compre carro barato. O barato vai sair caro. O mais importante quando você vai adquirir um carro, e você tem que entender que aquele carro, qual o propósito dele na sua vida? Vai ser uma ferramenta de trabalho? Vai ser uma ferramenta que vai te levar ao seu trabalho? Ou é só um carro para ficar na garagem para o fim de semana? Você precisa do quê? Um carro seguro, família, um carro bom. Então, se a pessoa está vendendo um carro muito barato, você tem que desconfiar, né? Porque às vezes você vai pagar mais barato naquele carro, mas o que você vai gastar de manutenção nele vai sair muito mais caro do que se você tivesse comprado um carro no preço justo, né? Então, a dica que eu dou para vocês, claro, a gente sempre tem que pesquisar, mas nunca pesquisem só o preço. Comparem a qualidade do produto que vocês estão comprando, comparem a loja para ver se é uma loja idônea, para ver se não é uma loja que tem reclamações, que tem processos, né? Então, verifiquem o produto. Uma vez que você tem um produto ali exatamente igual, em outro lugar, mesma quilometragem, que a loja é idônea, aí sim você vai negociar para comprar mais barato. Claro, respeitando sempre também o comerciante. Porque se você chega num ponto que o comerciante não vai conseguir fazer, você vai perder a oportunidade de comprar aquele veículo. Tem gente que falta com respeito a ponto para pedir desconto, né? Tem gente que falta com respeito para com o comerciante. É que às vezes as pessoas confundem. Se você vai vender um carro de 70 mil, tem gente que acha que a loja está ganhando 70 mil, né? E na verdade não. Na verdade aquele carro, nós pagamos um valor por ele e a gente só colocou uma margem em cima. Então o lucro é apertado. Não tem como você dar 10 mil reais de desconto num carro se você ganha em média 6 mil reais de lucro num carro. Como que você vai tirar 10, né? Então esse é um equívoco que às vezes as pessoas cometem. Por exemplo, agora eu escutei de uma pessoa esses dias: nossa, vocês devem estar ganhando muito dinheiro porque o carro aumentou muito. Durante a pandemia os carros aumentaram quase 30%. Para nós isso foi horrível. Não é bom que carro aumenta. Não teve nenhum benefício fiscal também, né? Não teve benefício fiscal, o carro caro demais, o salário das pessoas não acompanham, né? Então, se você falar que hoje um carro de 30 mil era um carro que era 18 mil há 2 anos atrás, o cara que compra um carro de 18, que agora é 30, ele ganha em média 2 salários mínimos. Com a taxa Selic no número que está, um carro de 30 mil reais hoje, o cara vai pagar mais de um salário mínimo de parcela. Então ele não comporta, ele não consegue comprar. Para a loja é ruim. Ah, mas se o carro está mais caro, o seu lucro não é maior? Não, porque a minha margem é a mesma. Se eu pagava num carro que valia 50, eu pagava nele 40, com os custos operacionais me custar 43 para vender por 50, hoje ele vale 70, eu pago 60 nele. Então para mim não muda nada, eu continuo com aquela mesma margem, só que a venda acaba caindo porque as pessoas, o salário das pessoas não acompanhar esses 30, eu pelo menos não tive 30% de aumento. Não sei vocês aqui. Aqui tá na mesa, né? A empresa ela vai crescendo, mas o salário organicamente ali, né? É isso aí. Mas o meu carro, ele é anti-car. Não é propaganda isso daqui. E é importante você realmente comprar num lugar que você tenha confiança. Porque eu tô fazendo manutenção do meu carro agora, faz 1 ano que eu comprei lá. Isso é uma coisa importante, eu sempre falo para os meus clientes. Gente, um carro, ele exige uma manutenção. Principalmente o produto, quando você compra um produto novo, ele já exige as suas revisões periódicas, já vem ali no manual especificando que a cada X quilometragem ou a cada X tempo, ele é necessário fazer uma manutenção. Quando o produto é usado, essa atenção tem que ser vezes 2. Então assim, eu costumo dizer que quem faz prevenção não sofre com manutenção. Se você faz a prevenção do seu carro a cada 6 meses, no caso dela a cada 1 ano, você não vai ficar na mão. Agora tem gente que compra o carro e quer só rodar. Tem que diminuir 6 meses. O manual do seu carro, ele te aconselha ali, a cada 6 meses, você fazer uma revisão. Então se você seguir aqueles parâmetros, você nunca vai ficar na mão. A chance, né, de quebrar é bem menor do que aquela pessoa, por exemplo, que só põe gasolina, troca óleo, põe gasolina, troca óleo. Sim. Então quando esse carro vier a quebrar, a manutenção vai ser um pouco alta. Aí vai da escolha de cada um. Ou eu gasto 500 reais a cada 6 meses, ou eu gasto 3 mil reais daqui a 1 ano e pouco quando o carro quebrar. Bom, vocês estão vendo aí que o Anderson ele entende do que ele fala e esse é um dos princípios que ele passou aqui pra gente, que é para você começar a empreender. Você precisa entender o que você faz para que você consiga abrir um negócio e de fato ter sucesso nesse negócio, né? Então falando um pouco de futuro, Anderson,
qual que é o futuro aí da Andicar? Além de vir aqui para a contabilidade da Cruz, isso aí. Né? Qual que é o futuro aí da Andicar? Abrir mais umas 4, 5 lojas? Ó, eu acho que um negócio, você tem que estar sempre pensando em crescer. Né? Eu acho que a gente nunca pode estar estagnado, porque a economia nunca está estagnada, a inflação nunca está estagnada, então o seu custo de vida hoje, ano que vem, ele vai ser mais alto. Possivelmente dobrado. Exatamente. O futuro da Andicar, o que eu vejo para a Andicar no futuro é mudar a forma de trabalho, porque as coisas estão cada vez mais digitais, né? Eu acho que aquela questão da loja física, aquele módulo de venda que já vem há anos, né? Hoje ele se transformou. Online, agora a gente já trabalha online, por exemplo, a gente tem o Car Delivery, onde a pessoa pode estar comprando o seu carro sem sair de casa, né? Você vai selecionar o carro, a gente faz um vídeo do carro, faz toda a negociação, aprova a sua ficha, você assina o contrato na sua residência e nós entregamos o carro para você na sua residência. Esse já é um ponto que a loja já evoluiu, então a gente está sempre buscando evoluir. Sobre a quantidade de lojas vai depender muito do cenário, né? O cenário do nosso país muda muito. Eu costumo falar que eu nunca fui um cara de quantidade, sim de qualidade. Não é que eu não quero, né? Lógico que a gente quer sempre mais. Mas assim, eu não me preocupo tanto em vender, por exemplo, 50 carros por mês. Eu me preocupo em fazer boas vendas. Se você faz uma venda boa, você não precisa correr muito. Seu cliente também é aquele que indica também muito, né? Se você faz uma boa venda hoje, ele indica para 2, 3 pessoas. Essa é a coisa mais antiga do mundo, né? A propaganda boca a boca. Então a propaganda boca a boca, ela é o maior marketing que existe e é o que mais funciona. Né? Se um amigo fala, eu comprei lá e é de confiança, você se sente muito mais seguro de fazer negócio com aquela empresa. Né? A gente cresceu muito assim. Exatamente. Uma dica que eu dou para os empreendedores, para quem quer entrar nessa área de venda, é você também conhecer o seu cliente. É você saber como abordar um cliente. Né? O cliente veio comprar um copo d'água, você tem que focar nesse copo d'água. Tem gente que o cliente entra para ver o copo d'água, mas ele pega e oferece um refrigerante. Olha, eu tenho essa, mas eu também tenho um refrigerante. Não foi isso que o cara entrou. Você tem que ter foco, tem que ter objetivo, né? Como estava falando de futuro. Meu futuro é sempre ser assim, objetivo. Então, agora o mercado tá bom, vou abrir mais um espaço. Agora o mercado não tá bom, eu não tenho problema nenhum em fechar aquele espaço e ficar só com o outro. O que eu vejo da questão de tecnologia, até aqui para a Dona Cruz, a gente tem englobado muita tecnologia aqui. E aí tem melhorado muitos processos que não precisam de tanta mão ali, tanta massa, e a tecnologia ela tem ajudado muito pra gente. De fato, a gente tem tirado um peso enorme e aí tem focado no quê? A gente foca na entrega para o cliente. A gente foca na análise de dados e a entrega para o cliente, que é o que importa. Porque o cliente, propriamente, ele não quer, teoricamente, saber como é feito. Ele quer saber o que de resultado vai gerar para ele, né? E aí, qual a questão da tua venda aí? Concordo. Por exemplo, essa questão... O cara, ele não precisa entender de um carro. Ele só quer ter um bom carro. Ele quer ter uma SUV, ele quer ter uma boa SUV e pronto. Né? Então, eu tenho que me preocupar. No caso de vocês, por exemplo, essa questão de número é muito difícil para muita gente. Né? Eu tenho uma dificuldade também. Então, o mais importante é o resultado. Se você entrega resultado, eu vou investir X valor para adquirir esse veículo na Andicar, e o que eu vou ter de resultado? De resultado, você vai ter um veículo que foi revisado, uma loja que tem procedência, se tiver algum problema documental, civil no seu carro, essa loja vai arcar, ela não vai te deixar na mão. Principalmente na sua área, né? Na área de contabilidade, é uma coisa que você tem que confiar muito no seu contador. Porque ele vai decidir a sua vida ali. Né? Não, o contador, a gente já viu muita história de contabilidade que infelizmente deixou a desejar, deixou o cliente na mão e a gente está falando de dinheiro, de cifras, de multas, que a gente sabe, uma dívida que quando ela vai acumulando, cara, ela vira uma bola de neve que você vira e fala, não quero mais saber disso. Então a gente já viu muitos casos de contabilidade que deixou desse nível, assim, empresas e foi bem triste. É bem triste de ver, a gente fica triste porque, apesar de ser concorrentes, é triste porque acaba denegrindo a nossa imagem quanto profissional, entendeu? E aí... Uma coisa que eu também sempre reparo nas pessoas é a empresa que não valoriza o seu principal produto, que é o cliente. O principal de uma empresa, o pilar de qualquer empresa, de qualquer setor, é o seu cliente. Então, se você deixa um cliente seu
Se você abre mão dele, você deixa ele na mão, deixa esse cliente para lá, eu tenho outros. Esse é o maior erro que o empreendedor, que uma empresa pode cometer. O seu cliente é o mais importante. Você tem que sair da sua casa já pensando em como facilitar a vida dos seus clientes. E infelizmente tem empresa que não se preocupa com o seu cliente. Para mim, eu costumo falar que o cliente me liga num domingo, é o meu dia de folga, mas ele quer ver um carro, eu vou, abro, o cliente fala, olha, desculpa, tá vindo aqui num domingo. Eu falo, imagina, para mim é um privilégio. Porque é para isso que... Não é sempre que dá para fazer, mas quando dá... É um privilégio para ele. Você como empresa, você pede o quê todo dia? Eu oro todo dia pedindo o quê? Cliente. Então, se eu tenho um cliente, eu tenho que tratar ele bem. Se ele tá batendo na tua porta... Exatamente, você não pode, destratar o cliente. Beleza. Bom, a gente tá chegando ao fim desse papo. Mas já foi rápido, hein? Passa rápido, cara. E aí eu queria ver com você, Anderson, o seguinte, dica final. Se é para aquela pessoa que tá querendo empreender ou já tá empreendendo, tá meio perdido, ele tá com o negócio meio defasado, não sabe se quer abrir loja ou não quer abrir loja, tem vergonha de ser vendedor, muita gente tem vergonha de ser vendedor, mas eu vou falar um negócio pra você, todos nós somos vendedores. Se você não tá vendendo um produto, se você não está vendendo um serviço, você está vendendo a sua hora aí onde você trabalha, e eu não sou a primeira pessoa que está falando isso, nem você é a última, tá? Então, vendedor, todos nós somos. Fala aquela dica que você tem para a pessoa que ela está querendo empreender. Vamos vale a pena ou não vale? Para você que tem vontade de empreender, esses 5 passos que eu falei. Em primeiro lugar, você tem que ter um sonho, porque para realizar alguma coisa, primeiro ela tem que ter sonhado. Segundo, você tem que ter planejamento. Você tem que se planejar naquilo que você quer fazer. Terceiro, você tem que conhecer o seu produto. Você tem que aprender sobre esse produto que você quer vender antes de você poder fazer. Quarto, você tem que conhecer o seu cliente. Saber se você está na região correta, fazer uma pesquisa de mercado antes de você sair abrindo um negócio. Quinto, errou? Não tem problema. Eu vi de muitos empreendedores, dos maiores empreendedores do país e do mundo, que antes dele darem certo, eles erraram muito. Então, se você abriu um negócio, por algum motivo você errou, não deu certo, você fechou, fica tranquilo, tenta de novo. Você vai aprender com o seu erro. E sim, respondendo a sua pergunta, para mim vale muito a pena ter empreendido. O empreendedorismo salvou a minha vida, Eu poderia ter sido dependente químico, eu poderia ter entrado para o mundo do crime, que eram as opções que tinham naquela época. Então, para viver o que eu vivo hoje, ter a oportunidade de conhecer outros países, de ter o meu negócio, o empreendedorismo salvou a minha vida. Então, sim, vale a pena você empreender. É isso aí, galera. Vou deixar aqui as redes sociais da Indicar, do Anderson também. E você que ainda não curtiu o vídeo, por favor, curta. E é isso. Até o próximo papo e tchau. Isso aí, galera. Boa tarde a todos aí.